Boa noite! O Jornal da Câmara de hoje mostra algumas das indicações feitas ao Executivo pelo vereador João dos Santos. Um dos documentos indica a necessidade de abertura permanente dos banheiros localizados no campo do quartel. Hoje, o público pode utilizar os sanitários apenas durante o dia. Denominação do cargo de agentes fiscais de trânsito será modificada. Passa a ser somente agente de trânsito, mas que engloba fiscalização, educação no trânsito e também os aspectos da engenharia de trânsito. E no segundo bloco, uma entrevista especial sobre as vagas temporárias abertas para atender a demanda de fim de ano. Durante o mês de outubro, João dos Santos ocupa uma cadeira na Câmara de Vereadores. Neste período, o suplente do PSDB teve a oportunidade de apresentar algumas demandas. Dentre elas, 3 são indicações ao Poder Executivo. Um dos documentos indica a necessidade de abertura permanente dos banheiros localizados no campo do quartel. Hoje, o público pode utilizar os sanitários apenas durante o dia. Os banheiros, na verdade, eles funcionam normais, né, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Funciona para as pessoas que ali vão fazer suas caminhadas durante o dia, durante a manhã, as crianças que vão fazer os seus treinamentos ali das escolinhas, enfim, no campo do Fridolino Chimango. Só que esses banheiros são fechados a partir das 18 horas. Como também temos o hábito de fazer a nossa caminhada ali, as pessoas reclamaram para nós, né? Fizeram um pedido e foi uma das primeiras ações que eu fiz aqui na Câmara de Vereadores, foi fazer esse pedido, né, para que fossem abertos então esses banheiros, porque na verdade são mais de 200 pessoas que caminham ali, principalmente agora na primavera, verão, não é? Nos finais de tarde, pessoas que trabalham, que depois do seu trabalho têm o hábito de fazer a sua caminhada. Então é uma coisa muito importante para a nossa comunidade. O parlamentar também solicitou do Poder Executivo a elaboração de um convênio com o Instituto Geral de Perícias. Desta forma, a equipe do IGP pode se deslocar até as escolas municipais para a confecção de carteiras de identidades. Esse projeto ele é implantado no estado do Paraná. E como eu tenho um amigo que é esposo de uma diretora de uma escola municipal aqui em Passo Fundo, lá no bairro Maggi de César, a dona Regiane Aliev, e o seu Neuci Aliev, que é um líder comunitário, presidente do bairro, eles estiveram visitando alguns parentes deles em Foz do Iguaçu e vieram maravilhados de lá, porque as crianças têm a sua identidade, né, pessoal, facilita, né, o cuidado com essas crianças, facilita a identificação melhor das crianças, torna essa criança um cidadão e também, na hora que Deus o livre acontecer alguma coisa, um sequestro, algo, né, com a criança, fica muito mais fácil de você identificar também a criança, né? Além do respeito como cidadão que ele vai ter, né? O terceiro pedido do Tucano é para a criação de um campeonato de futebol infanto-juvenil, com o objetivo de incentivar a prática do esporte amador. Nós temos o campeonato amador de Passo Fundo, que é um dos maiores e melhores do estado, né? Mas ele é para adulto. E nós não vemos investimento da Prefeitura Municipal para as crianças, que é o mais importante, é investir na criança, no jovem, porque uma criança no esporte é uma criança longe da droga e de outros malefícios que a sociedade oferece. Então, nós fizemos essa indicação para que os times de futebol, que são apoiados pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Desporto e Cultura, que disputam o campeonato principal, que eles também tenham uma escolinha e que incentivem as crianças de 8 a 12 anos, 15 anos, enfim, né? E que a Prefeitura promova um campeonato com premiação, já que tem toda a estrutura já preparada para os adultos que também apoiem as crianças, porque a gente pensa no cidadão do amanhã. Começou a tramitar na Casa do Povo o projeto de lei que altera a denominação do cargo de agente de trânsito. A matéria de iniciativa do Poder Executivo modifica uma lei complementar de 1994.
Desta forma, os cargos passam de agentes fiscais para agentes. É uma alteração simples, ela retira o termo fiscal da denominação do agente de passa a ser somente agente de trânsito, mas que engloba fiscalização, educação no trânsito e também os aspectos da engenharia de trânsito, né? Então segue a lei federal e modifica um pouco as atribuições que mesmo já previstas na função do agente fiscal de trânsito, elas passam a incorporar agora com essa nova denominação. Não altera muito a situação da atuação deles no dia a dia, só contempla essa modificação que é federal e que é necessária que os municípios façam para dar a adaptação correta à função. Melhora, por exemplo, vamos dizer, a possibilidade do agente procurar uma formação maior e melhor para atuar na sua área. A partir do momento que nós entendemos que o agente de trânsito passa a integrar as responsabilidades pela engenharia de tráfego de trânsito, digamos que um agente deseja fazer algum curso nessa linha de atuação, ele poderá sim receber o reconhecimento financeiro em virtude da sua formação, coisa que anteriormente não era possível. O vereador Paulo Necli recebeu a confirmação de que nos próximos dias será assinado o convênio entre a União e o Estado para dar andamento ao processo de ampliação do aeroporto. Com isso, o governo gaúcho assume a responsabilidade de licitar a obra. Acompanhe a fala do presidente da comissão especial em sessão plenária. Tinha gente de Passo Fundo, colega vereador Eloy, e demais colegas, torcendo que a obra do aeroporto não fosse realizada. Mas eu sempre disse uma coisa: a união dos 21 vereadores dessa casa, juntamente com o executivo, juntamente com as demais entidades, faculdades, deputados de Passo Fundo e região, venceram. O bem sempre vence o mal. Leandro, o bem sempre vence o mal. Então, eu já tenho a data. Mas, vamos aguardar, né, vereador, presidente Fernando? Vamos aguardar. É daqui uns dias. Porque, de repente, a gente vai dizer que vai ser dia X e, de repente, atrasa 2, 3 dias e daí já caem de pau em cima dos 21 vereadores e demais pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, vereador Tiaquinho, Rudy, era essa a grande notícia que eu queria dar aos senhores, né? E não vamos parar enquanto nós não vermos esse documento assinado. Não vamos cruzar os braços. A TV Câmara exibe daqui a pouco mais um Literatura Local. Nesta noite, o programa vai falar sobre o livro Estrada Sem Fim, do motociclista Luiz Felipe Borges. Acompanhe um trecho da entrevista. Eu já tinha ido uma vez para o Rio de Janeiro, com uma motinha pequena, com um amigo, e aí a gente viu que as distâncias não são tão grandes assim como a gente imaginava, né? Sim. Então a gente viu que o Rio de Janeiro já era logo ali. Assim, tá, o Rio de Janeiro já é logo ali, vamos para a Bahia logo, né? Então a gente começou a ver que o mundo não é tão grande mais e que é possível chegar nos lugares que a gente só via pela televisão. A Prefeitura de Passo Fundo vai selecionar uma organização da sociedade civil para realizar o serviço de abrigamento e cuidado de animais domésticos e de pequeno porte. Os interessados devem acessar o edital público que está disponível no site que está aparecendo no vídeo, no link da Secretaria de Administração. A abertura das propostas vai acontecer no dia 20 de novembro. E depois do intervalo, nosso assunto é o mercado de trabalho. O meu convidado é o coordenador do Cine de Passo Fundo. É um minuto só, a gente já volta. Das lágrimas da Mãe Preta surgiu uma fonte. Essa é a lenda do chafariz localizado na rua 10 de abril, esquina com a Uruguai. E dessa fonte, quem bebesse voltaria às terras de Passo Fundo, conforme contavam os primeiros moradores daqui.
A primeira construção do chafariz foi realizada pela Câmara de Vereadores em 1863. Após sua construção, a praça sofreu 3 reparos, sendo que a última aconteceu em 1982. Hoje, a água é imprópria para o consumo, mas o local ainda é visitado pela comunidade. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física, xingar, humilhar, Proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. liga pra gente. Estamos de volta com o Jornal da Câmara para falar sobre o mercado de trabalho e as oportunidades abertas nos meses que antecedem o fim de ano. Por isso, nesta noite eu converso com Sérgio Ferrari, coordenador do Cine de Passo Fundo. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite a todos os ouvintes da TV Câmara. Sérgio, faltam 2 meses então para o Natal e vários setores se utilizam da mão de obra temporária para atender a demanda principalmente do comércio e da área de serviços. Então, certamente este é um bom momento para quem está desempregado retornar ao mercado. Passo Fundo é uma cidade que ela concentra muito toda a economia dela, quase 60% da economia dela é baseada no comércio e na prestação de serviço. É um dos setores que mais contribui para a balança positiva da cidade de Passo Fundo nesses primeiros 9 meses do ano, o que não acontecia há 2 anos e meio, ter uma balança positiva de contratar mais que demitir, e num universo de 7 a 8 mil desempregados que nós temos aí na cidade de Passo Fundo, é uma grande oportunidade desse profissional que está querendo voltar ao mercado de trabalho, tentar achar um posto nessa contratação temporária e ser efetivado após passar todo esse período de festa, ser efetivado definitivo por essa empresa. Até porque é o momento de tu voltar, tu vai ter um contrato temporário, mas com toda a legislação CLT te protegendo, e se você for efetivado, só continuará com esse teu contrato de trabalho. Então é a oportunidade que se tem na cidade de Passo Fundo, é um grande momento que a cidade vive, que é o final de ano, é as compras, então isso vai até janeiro, início de janeiro ali, mais ou menos. Atualmente a gente tem em torno de 7 mil pessoas desempregadas então no nosso município. Tu opera hoje de 7 a 8 mil. Esse número não vem ser maior hoje pela questão do MEI. O MEI abriu muitas possibilidades. Então muitas pessoas viraram microempreendedor individual, tiveram que abrir um CNPJ e muitas vezes contrataram mais alguém para ajudar ela nessa função nova a qual ela está operando hoje. E essas pessoas também têm uma perspectiva muito boa de final de ano, principalmente o cara do MEI, que é individual, está só ele. Hoje, ele, se tiver um aumento na produção e da venda dele, ele também vai contratar, ou temporário definitivo, se continuar crescendo, né? Então, é relevante a pauta, é o momento do trabalhador buscar essa nova oportunidade no mercado. E qual que é o perfil desejado, então, pelas empresas? Que tipo de profissionais estão em falta no mercado aí que a gente pode usar esse nicho para tentar conseguir uma vaga? Nós temos um grande problema na cidade de Passo Fundo, justamente por ser focado em comércio e prestação de serviço, que é a qualificação profissional. Hoje, o que tu tem? Se tu abre uma vaga, até aparece 100, 150 candidatos. Eu conversava com o pessoal ontem de um clube que dizia que abriu 10 vagas e tinha quase 500 querendo. A qualificação profissional é o grande problema hoje dessa grande massa que está desempregada na cidade de Passo Fundo. Em todos os lugares de imprensa que a gente vai, a gente diz que o trabalhador que está desempregado tem que o quê? Buscar qualificação profissional para voltar a esse mercado. Hoje tu não pode mais pensar só num plano A de emprego, tu tem que ter um plano B também para emprego. Que se tu não deu certo em determinada função, se abriu uma oportunidade em outro ramo, tu tem uma qualificação para tentar adquirir uma nova vaga, uma nova oportunidade. E a Prefeitura de Passo Fundo, o Governo do Estado e o Governo Federal tem muitos cursos gratuitos que oferece à população e ao trabalhador que hoje encontra-se desempregado.
Este período, então, de fim de ano também é muito bom para aquelas pessoas que estão procurando o primeiro emprego, ou seja, porque muitas empresas optam por moldar, então, os seus próprios funcionários. Exatamente, cada empresa tem a sua política, tem a sua missão, visão e valores. Então, com essa linha que eles vão fazer o treinamento desse profissional, e esse profissional se adaptando ao que é a empresa e demonstrando ser aquilo que a empresa espera dele, com certeza ele será efetivado na empresa, né? E como devem se preparar, então, os profissionais interessados em uma vaga temporária? Nós temos um grande fator hoje, que pela grande massa de desemprego, as empresas viraram muito exigentes, porque sobra muito profissional no mercado. Ao mesmo tempo, nós diminuímos a média salarial. Passo Fundo ia numa média salarial que é do Estado até R$2.000, e hoje tu sente que vai da média a 1.500. Então diminuiu muito, e em muito essa renda, e em muito a exigência por um bom profissional, porque sobra muitas pessoas querendo voltar ao mercado de trabalho, e isso faz com que a pessoa tenha que ter mais qualificação. A qualificação é o ponto principal para quem hoje busca uma oportunidade. E nós podemos dar algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo agora em casa e estão se preparando para a primeira entrevista de emprego? Um bom currículo, uma boa apresentação. A gente sempre diz que uma vaga de emprego é o início do namoro. Tu não vai se apresentar mal num primeiro encontro. Então tu tem que transmitir o teu conhecimento, tem que transmitir a tua capacidade que tu tem de envolvimento com aquilo que tu vai desenvolver. Então esse é um dos fatores primordial. Um currículo bem feito, que a gente observa muito que não se tem um currículo bem feito, procura ajuda. Até a FGTA, a Cine, tem uma empresa que é parceira que auxilia gratuitamente num curso de 1-2 dias como se comportar numa entrevista de emprego, e tudo isso de graça, não tem custo nenhum para esse empregado, essa pessoa que está no mercado. E no momento, então, quais são as principais vagas que nós temos em aberto no Cine? Os setores da comércio e prestação de serviços são os grandes empregadores da cidade de Passo Fundo. Passa tudo tanto que nossos índices positivos do ano de emprego, ele vem justamente no comércio. E para tu ver a importância do comércio e da prestação de serviço, quando teve esse plus de crescimento no Brasil do emprego, tu teve 63 mil vagas positivas, 23 era só prestação de serviço. E Passo Fundo contribuiu com isso em 924 vagas. Então, para tu ver, no universo de 5 mil e poucos municípios que tem no país, para tu ver a importância que tem a cidade de Passo Fundo na prestação de serviço e no comércio. Então, isso foi o que alavancou. Nós temos um setor que está voltando gradativamente com o crescimento da economia, que é a construção civil, que a construção civil foi uma das grandes vilãs para a questão do desemprego na cidade de Passo Fundo, assim como a indústria de transformação, que demitiu muito e ela não conseguiu se recuperar e não conseguiu ter nem mesmo um índice positivo. O que segura a nossa balança foi a prestação de serviço em primeiro lugar e em segundo o comércio. Então, depois de toda a crise que nós tivemos, podemos avaliar de forma positiva, então, a questão do mercado de trabalho em Passo Fundo em 2017? Nós tivemos, o saldo da balança positiva de Passo Fundo é totalmente positiva nos últimos 2 anos e meio, nós não tivemos isso. Para a população de Passo Fundo ter uma ideia, nós temos hoje 15.351 estabelecimentos na cidade de Passo Fundo. Assinada, pessoas formais, carteira assinada na cidade, são 58 mil. Segundo dados, quase 40% das pessoas não têm carteira assinada. Então, tu tem ali quase 20 mil pessoas que não estão com carteira assinada no mercado de trabalho. Isso envolve um fechamento que nós tivemos, até conversando com pessoas dirigentes de entidades, nós tivemos na cidade de Passo Fundo quase um CNPJ fechado por dia no último ano, com 6.500 pedidos de seguro-desemprego até hoje. Então, para tu ver o que é a massa de pessoas pedindo desemprego no setor e que está desempregado. Isso pessoas que têm o direito adquirido a pegar uma parcela. Qual é que era o fluxo de voltar essa pessoa ao mercado do trabalho antes? Era do tempo mínimo do seguro-desemprego de 3 a 5 meses. Hoje está levando de 8 a 12 meses para esse profissional voltar ao mercado de trabalho. Outro fator que nós avaliamos de uma forma positiva, até para se ver, é a volta das pessoas com mais de 40 anos aos bancos escolares ou às faculdades. Elas estão buscando aquele plano B,
aquela nova oportunidade, porque ele era muito técnico em algo que ele fazia, perdeu aquele emprego e se tornou uma pessoa que não se achou mais no mercado de trabalho. Então hoje ele voltou a estudar, voltou a se qualificar para ele voltar, até porque ele sabe que a volta dele depois dos 40 é muito mais difícil que alguém que sai pronto de uma universidade e cheio de gás para voltar ao mercado, para começar no mercado de trabalho, né? E seu Sérgio, então, a gente agora tem um momento de fim de ano, também é de planejar o futuro e as expectativas para o ano que vem são muito boas. Nós temos empreendimentos que serão lançados o ano que vem na cidade de Passo Fundo. Tem um grande empreendimento que envolverá comércio principalmente, que será o shopping, que abrirá muitas vagas. E um segundo a curto prazo, que deve sair, que é a questão do aeroporto, que tem o vereador Paulo que faz aqui, que é o presidente da comissão, e que deve ser assinado, provavelmente, o protocolo já da início das obras. Isso é a curto prazo, gerará muitas vagas, porque essas pessoas ficarão na cidade de Passo Fundo, consumirão na cidade de Passo Fundo. E a ideia é que se continue a balança positiva, até porque vem caminhando positivo a nível de Brasil e a nível de Passo Fundo. Então, as expectativas são cada vez melhor e isso gera dignidade para o pai de família, isso gera, quando se tem esse crescimento, o empreendedor fica confiável em investir na cidade, em abrir novamente as portas, e nós não vemos hoje, que é muito triste, uma empresa fechar, como a gente tem visto, fechar as portas e demorar muito tempo para outra se estabelecer naquele mesmo local, né? Então, seu Sérgio, para encerrar nossa entrevista, os interessados nas vagas do Cine e também buscar mais informações sobre o mercado de trabalho devem fazer como? Quais são os documentos necessários? Antes disso, só dizer que o Cine também trabalha com a questão do artesanato. Então, toda pessoa que é artesão, marca uma entrevista, prova que 95% do seu trabalho é artesanato, você será qualificado como artesão, ganhará uma carteira, não precisará ter medo de tirar sua nota fiscal, porque é totalmente isenta. Nós temos o poder de isentar essa nota fiscal dentro do Rio Grande do Sul e tu não pagará nenhum imposto. Então esse trabalho também é disponível na agência FGTA Cine, assim como o Balcão do Trabalhador, que começamos a operar com a UPF faz 2 semanas, e toda quinta-feira é o atendimento na agência Cine, dando informações sobre a nova legislação para empregadores e empregados. E a pessoa que procura uma vaga, se dirigir até a agência FGTAS, que é na Avenida Brasil 631, ao lado do Bom Conselho. Todo dia tem vaga, todo dia os atendentes estão disponíveis a encaminhar. Agora, fizemos o encaminhamento, conseguimos esse ano já colocar 200 pessoas no mercado de trabalho. Agora é aquilo que a gente repete sempre, qualificação. Vá, procure qualificação. Quanto mais qualificado, quanto mais experiência adquirida, mais a tua chance de voltar novamente ao mercado de trabalho. Seu Sérgio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e um ótimo início de semana.